Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Te exaltando, Senhor, aleluia. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome. Honras ao teu Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo o nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, Senhor, aleluia. Teu nome é vida, teu nome é esperança.
seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Aleluia. Enquanto nós cantamos em uma só voz, querido, exalte o nome do Senhor aí no teu lugar. Abra os teus lábios, solte a tua voz e exalte o Senhor. Louve ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, de coração, com alegria. Cantai ao Senhor no Espírito. Louve ao Senhor pelos seus grandes feitos, porque Ele é exaltado. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e ao nome dele se dobra todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda exaltação, todo elogio, toda rendição pertence ao Senhor. A Ele pertence a terra e tudo que Seja nela há. exaltado, Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque está sempre conosco, Senhor. Seja exaltado. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor jamais nos abandona. Porque o Senhor prova o teu amor conosco.
Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação Eu canto louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Tu és eterno, tu sempre existiu. Antes de todas as coisas, tu és o Verbo eterno de Deus. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és tudo, Senhor. E eu te adorarei. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Do mundo pensam coisas vãs. Nós não, Senhor. Nós pensamos porque temos a mente de Cristo. Tem gente que ficou pensando na semana, no trabalho, nas coisas terrenas. Nós não, Senhor. Nós queremos olhar firmemente e pensarmos nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Senhor, e que a palavra que vai ser ministrada através da vida do Ninho possa trazer libertação e cura para aqueles corações que necessitam ser livres nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Porque nós estamos sujeitos a Ti, Senhor, como Rei, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amados. Glória a Deus. Nós acreditamos que fomos criados com um propósito. Amém? Hã? Quantos foram criados com um propósito aqui? Qual o propósito da nossa existência então? Sermos uma família para o Pai, um corpo para o Filho, um santuário para o Espírito Santo. Esse é o propósito da nossa existência, fazermos parte de uma família, essa família de muitos filhos, esses filhos semelhantes a Jesus e todos vivendo para a glória de Deus, o Pai. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você e eu existimos com o propósito de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, o nosso papai, nosso Abba. Amém? Não é uma frase de apoio, não é um jargão, não é nada disso, não é para podermos nos apoiar, mas é a certeza que nós temos. Por quê? Porque tudo que estamos trabalhando é para fortalecer a certeza que a gente tem naquilo pelo qual nós somos criados, tá? Se nós trabalhamos as mutualidades uns aos outros, se nós trabalhamos a comunhão, a unidade do corpo de Cristo, então nós estamos trabalhando coisas que fortalecem a certeza que nós já temos de sermos uma família
de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não há nada nessa terra, nesse mundo, que seja mais libertador do que conhecer o propósito e fazer parte dele. O Senhor Jesus nos libertou do império das trevas, e o meio de transporte que Ele usou para nos levar de volta para o reino do Filho do seu amor é o propósito eterno de Deus. Por isso, se nós queremos viver uma vida em liberdade, nós precisamos nos deixar a cada dia sermos conquistados por esse propósito. Isso tem que estar em nós. Eu sou parte de uma família. Essa família tem muitos filhos. Esses filhos vivem uma vida de qualidade que é a semelhança de Jesus, debaixo de um ponto de vista e debaixo de uma opinião divina, que é a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos trabalhando as mutualidades, uma a uma nós estamos vendo, e o Senhor está nos tratando, nos fortalecendo com isso. Nós já vimos algumas, e eu acredito que as mutualidades é como uma corda de muitos fios entrelaçados. As mutualidades se entrelaçam entre si e fortalecem umas às outras, e assim nós vivemos de forma consistente tudo aquilo que o Senhor vai nos dando. Então, não é só a parte de amar uns aos outros isoladamente, não é só a parte de cuidar uns dos outros isoladamente, não. É todas as partes entrelaçadas entre si, que funcionam mutuamente umas com as outras também, tá? Então, vem cá, Lívia, um pouquinho, vou pegar vocês sentar no primeiro banco. Não vão sentar no último banco no próximo domingo, hein? A Lívia aqui, ó, representa o amor. Amai-vos uns aos outros. Como ela vai amar outra pessoa se ela está sozinha? Não pode funcionar. O amor não funciona isoladamente, certo? Então ela é a parte do amai-vos uns aos outros, ok? Ela vai, obviamente, amar uns aos outros, né? Mas aí então vem aqui, Jana, vem cá. Aí então vem a parte do acolher uns aos outros. O amor e o acolhimento andam juntos. Agora, não é para só, se ficar de lado aqui não adianta nada, mas entrelaçado. Dá a mão. Entrelaçou o amor e agora acolheram um ao outro, né? E aí então elas começam a andar juntas, elas começam a funcionar juntas. O amor, o acolhimento andam juntos, tá? Vou pegar uma pessoa lá de trás para poder não ficar muito. Não, vamos pegar aqui, ó. Vem cá, Yasmin, vem aqui, ó. Lá de trás do... Isso, só tá pessoal de verde aí hoje, tiraram a foto. Aí então começa outra mutualidade, chega, saudar uns aos outros, enfim, e assim, todas as mutualidades caminham juntas. O amor, ele não vai sozinho para um lugar, isoladamente, não anda mais sozinho. Não tem mais como acolher de forma isolada, né? Não tem como saudar, não tem como cuidar, não tem como apresentar as mutualidades de forma isolada. Elas se entrelaçam entre si. Aonde o amor vai agora, pode ir, amor, vai dar uma passeada. Aonde o amor vai, o acolhimento vai também, a saudação vai junto, o cuidado vai junto, as mutualidades em si vão juntas, certo? Amém? Pode voltar para o lugar de vocês, obrigado. Oi. Só para a gente ter uma ideia, para a gente não se ater muito nesse ponto, porque eu quero entrar na parte de sujeitai-vos, que é uma parte muito importante também das mutualidades. É só para a gente entender que nós estamos falando isoladamente de algumas mutualidades, mas elas têm um papel fundamental, que quando juntas, elas se tornam poderosas, tá? É algo libertador para nós também, é algo que fortalece a nossa consistência de caminhada. Lá em Efésios 5, 21, a palavra diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a sujeição se aplica em todas as condições da mutualidade, isso já está claro para nós. Tem alguma dúvida em relação a isso aí ou não?
Mutualidade, já fala, precisa de uns aos outros, tá? Não pode, não funciona de forma isolada, não funciona de forma única no sentido singular, mas é plural, tá? Eu quero trabalhar essa parte da sujeição uns aos outros em 3 aspectos: as aplicações práticas que a gente pode fazer com a sujeição, vendo na palavra, alguns impedimentos e também alguns benefícios que a sujeição pode nos trazer. Então, a gente pode ver a sujeição mútua nas relações familiares. Isso é claro, precisamos dessa relação mútua nas relações familiares, tá? As relações familiares, essa mutualidade, a sujeição, promove amor, respeito, serviço, compromissos mútuos dentro de uma família, tá? A primeira aplicação prática aqui, dentro da mutualidade nas relações familiares, é a humildade e amor. Você só vai anotando os textos, porque tem muito texto, a gente vai ficar muito tempo aqui se a gente for ler um por um, tá? Alguns o Senhor vai nos dando, mas vai anotando. Eu estava ali sentado e o Espírito estava falando comigo assim: quando você anota aquilo que você ouve, você guarda um tesouro pessoal, porque você tem riquezas para você poder depois abrir o baú, encontrar algumas moedas valiosas que vão fazer parte, né? De repente você está passando por algum problema, por exemplo, na área familiar, e aí você abre lá e vê algumas relações práticas que pode existir mutuamente dentro de uma casa. Uma delas é a humildade e o amor. Filipenses 2, 3, 4, né? Precisamos demonstrar o amor, a humildade e o amor uns pelos outros, reconhecendo que cada membro da família tem valor igual perante Deus. É preciso ter isso dentro de casa, tá? Reconhecer o valor de cada um dentro da nossa casa, demonstrando sempre humildade e amor. Outro ponto, respeito e comunicação. Efésios 4, 29 vai falar sobre a fala. Mas tratar uns aos outros com respeito e ouvir atentamente as preocupações e necessidades de cada membro da família, é preciso dar atenção. Nós precisamos dar a devida atenção às necessidades uns dos outros, tá? Essa palavra não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, faz parte da boa comunicação dentro de uma família, porque muitas vezes há uma tendência de, com o tempo, as coisas ficarem mornas para frias, e aí então o respeito mútuo acaba, essa graça de podermos ouvir uns aos outros, né? E preocupar com as necessidades uns dos outros, isso acaba às vezes sendo deixado de lado. Nós, amados, somos pessoas que sempre vamos apresentar algum tipo de carência na vida, seja ela em qualquer nível, seja ela num nível raso, seja ela num nível médio, seja ela num nível mais profundo, mas todos nós temos as nossas carências, e dentro de uma casa é preciso ter sabedoria para suprir as carências uns dos outros. Por isso devemos ter respeito e comunicação uns com os outros. Outra aplicação prática aqui é serviço e ajuda mútua. Gálatas 5,13. Preciso estar disposto a servir uns aos outros, ajudando nos afazeres domésticos, oferecendo apoio emocional e estando presente nos momentos de necessidades. Olha que graça essa parte do serviço e ajuda mútua. Às vezes os papéis são bem colocados, mas porque o homem trabalha fora, ele não sente a necessidade de ajudar nos afazeres domésticos, ele não se preocupa com as necessidades da casa, né? Ou a esposa não se atenta às vezes a uma situação adversa do marido, a um cansaço, a uma necessidade, né, de ter ali talvez uma comida na hora certa para comer, para se alimentar, enfim. É preciso serviço e ajuda mútua dentro. Isso parte de nós, porque temos que ter uma disposição em nós para nós ajudarmos mutuamente uns aos outros dentro da nossa casa, oferecer o apoio emocional que é devido e também estar presente, não ausente,
nos momentos de necessidade. Isso aqui não é uma via de mão única, tá? Porque a gente está ouvindo, agora a gente vai apontar o dedo e dizer, você não faz para mim. Não é isso. Eu nunca recebi. Não é assim. A disposição dentro do meu coração para aplicar tudo isso, mesmo que talvez eu não receba, eu preciso estar disposto a aplicar isso, porque é assim que a gente constrói um lar. Entenda uma coisa, amados, toda família é uma construção, e essa construção ela sempre vai estar em andamento, sempre vai precisar de uma reforma, sempre vai precisar de um tijolinho novo, sempre vai precisar de uma massa corrida nova ali, uma pintura nova. É uma construção, a família, e nós construímos, dando a nossa contribuição, fazendo a nossa parte, dando o nosso melhor para que a casa seja construída com eficácia, tá? Seremos perfeitos aqui? Encontraremos o dia perfeito, estaremos completos quando Jesus Cristo voltar. Até então, meu querido, minha querida, entenda que o trabalho é árduo, é mútuo, é contínuo, e só vai acabar quando Jesus voltar, tá? Ou se ele voltar para mim, para você aí, de repente mais cedo, né? Me convocar, me convidar para estar com ele, aí acaba, certo? Outra aplicação prática aqui é a submissão e liderança amorosa dentro de casa. Maridos e esposas devem demonstrar submissão mútua, a interdependência que existe, né, nessa condição da liderança amorosa. Os maridos liderando com amor, como Cristo lidera a igreja, e as esposas respeitando e apoiando os seus maridos. Efésios 5, 22 a 33, essa parte da submissão e liderança amorosa. É preciso ter isso, queridos, tá? Independente de qualquer coisa, o papel do esposo é tratar a casa como Cristo trata a igreja, é amar como Cristo ama. E o papel da esposa é se sujeitar a Cristo, né? Se sujeitar ao Senhor, estar sujeita ao cabeça que é o Senhor Jesus, tá? Outra aplicação prática é educação e disciplina com amor. Pais, Efésios 6, 4, os pais devem educar e disciplinar seus filhos com amor e sabedoria, ensinando-lhes os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor, modelando um estilo de vida piedoso e poderoso na vida dessa criança. É preciso criação, educação com disciplina. Isso faz parte de uma educação e disciplina com amor, amados, tá? Pais, e eu quero dar um recado para vocês: se você não disciplina o teu filho, se você não corrige o teu filho, se você não educa ele, se você não ensina ele a ser piedoso, você não ama seu filho. Porque quem ama, corrige. A Bíblia fala em Hebreus, o pai corrige a quem ele ama. E ele corrige. Nós como pais precisamos entender que é preciso uma educação, mas também uma disciplina em amor. E essa disciplina em amor exige muitas vezes que nós sentemos com os nossos filhos, mostremos o caminho que é devido, e às vezes até uma correçãozinha, como a Bíblia diz: corrige teu filho com vara. Não é bater, não é espancar, é corrigir o filho em amor com a varinha, instruir ele no caminho que ele deve andar. E aí você está desviando seu filho da morte. Isso faz parte da disciplina da educação com amor, amém? Outra aplicação prática aqui é o perdão e a reconciliação. Isso aqui tem que estar constantemente aplicado dentro das famílias. Faz parte da sujeição, viu, queridos? Colossenses 3,13. Precisa estar disposto a perdoar uns aos outros e buscar a reconciliação nos momentos de conflito e de desentendimento. Muitas coisas acontecem dentro de uma casa, principalmente conflitos e desentendimentos. São pessoas que pensam diferente por mais que vivam juntas. São pessoas com personalidades diferentes por mais que elas estejam vivendo juntas. E essas situações, circunstâncias vão gerar alguns picos de tensões que vão acarretar desentendimentos, vão acarretar algumas condições contrárias. E aí eu preciso então entrar com a aplicação do perdão e da reconciliação. Eu entro até com os pilares da libertação aqui,
porque aqui é preciso em toda a nossa vida aplicar os pilares da libertação, né? Perdão, confissão, arrependimento, perdão, confissão e restituição, tá? Aplicar esses pilares na hora dos conflitos, estar disposto. Entenda que eu coloquei aqui estar disposto, porque é uma disposição nossa, amados, tá? Eu não posso esperar que alguém esteja disposto a fazer algo por mim. Eu preciso estar sempre disposto a me apresentar à situação que deve ser corrigida, tá? Cultivar um ambiente de amor e aceitação dentro do lar é uma aplicação prática. Criar um ambiente familiar onde cada membro se sinta amado, aceito e valorizado, independentemente das falhas e das diferenças que existem dentro de casa. 1 Pedro 4:8. Nós precisamos cultivar e também criar um ambiente familiar que seja saudável. Imagina, olha, você vive numa casa onde você fica num celular, o teu filho no outro, o teu filho ou tua filha no outro, num canto, outro num canto, outro na sala, outro na cozinha, outro na varanda, cada um fazendo algum tipo de coisa. Tudo bem, às vezes isso acontece, mas isso não pode ser uma regra dentro de casa, tá? O que é preciso fazer? Cultivar um ambiente de satisfação, de amor, onde todos se sintam amados, onde todos se sintam aceitos e valorizados, independente das falhas, dos problemas, das mazelas que carrega, tá? Quem tem que fazer isso? Todos que vivem dentro de uma casa. Esse é o papel fundamental da família, e não de um ou de outro. Também você não faz isso. Mas se você fizesse aquilo, a gente seria melhor. Mas se o fulano se comportasse desse jeito, seria diferente. Não é assim que funciona. Eu preciso criar esse ambiente, eu preciso trabalhar para isso acontecer. Para isso precisa haver negação, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo. É preciso fazer isso para uma vida saudável familiar. E uma última aplicação aqui que eu coloquei: orar uns pelos outros. A oração é muito boa. Precisamos dessa prática, usar a oração regularmente, buscar a orientação do Senhor, buscar fortalecimento no Senhor, de forma que sejamos fortalecidos mutuamente em todas as circunstâncias dentro de casa. Tiago 5,16 é o texto que diz que é muito eficaz a oração de um justo quando há uma necessidade específica. Quando houver uma necessidade específica ali e nós estivermos orando por isso, isso vale muito nos efeitos, tá? É preciso aplicar isso, tá? Então isso é dentro de casa. Agora, e na igreja? Sujeição mútua na igreja, no corpo de Cristo. Quando nós nos sujeitamos mutuamente uns aos outros, essa sujeição promove unidade, amor, crescimento espiritual entre todos os irmãos. Eu me sujeito para crescer, eu me sujeito para que esse amor seja amplo dentro de mim, tá? Isso, como eu posso aplicar isso? Humildade e serviço é o primeiro ponto. João 13, 14 e 15. Demonstrar humildade e disposição para servir uns aos outros, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus aqui nesse texto lavou os pés dos discípulos, e ele diz assim: olha, bem-aventurado vocês serão se vocês também fizerem a mesma coisa que eu fiz. Eu lavei os pés, e não existe outra forma mais eficaz para um serviço do que lavar os pés uns dos outros. Isso faz parte da humildade do serviço. Outra aplicação aqui é o acolhimento e comunhão. Falamos de acolher, falamos de saudação, está tudo envolvido. Você vai vendo muitas coisas aqui envolvidas dentro dessa parte da sujeição. Acolher uns aos outros em amor e promover a comunhão entre todos, buscando construir relacionamentos genuínos e significativos. Amados, é um relacionamento, Romanos 15, 7, tá? É um relacionamento profundo. Precisamos criar isso
tá? Precisamos trabalhar para isso acontecer. Não podemos mais perder tempo. Precisamos criar algo significativo que faça diferença. Não é eu me achegar a uma pessoa e ficar perto dessa pessoa como se ela fosse a única pessoa existente no corpo de Cristo, capaz de me entender, de me ajudar, de me acolher, de cuidar. Não é. Nós estamos falando de um contexto geral, todos com todos. Criar um relacionamento, criar relacionamentos significativos, profundos dentro do corpo de Cristo, que façam a diferença. Porque também Deus dá opções para nós, né? Quando nós estamos seguros no corpo de Cristo e temos uma necessidade para poder resolver, não vem na mente só aquela exclusiva pessoa que é para tudo. Preciso de um chá, essa pessoa que vem na mente. Preciso sair, essa pessoa que vem na mente. Preciso de um conselho, essa pessoa que vem na mente. Eu preciso de um sapato, essa pessoa vem na mente. É impressionante quando a gente tem um relacionamento de uma pessoa só. Agora, quando nós temos um relacionamento significativo dentro do corpo de Cristo, aí já não são as minhas opções, mas aí então Deus nos dá as opções. Aí Deus passa a nos mostrar as opções. E aí então começa a entrar aquilo que Deus trabalha em nós por meio dos dons. Bom, então o meu irmão aqui tem algo, ó, aquele teu irmão ali, ele tem algo que eu dei para ele, para você. Ele tem algo para você. Aquela irmã ali, ó, aquela irmã, ela vai te dar a palavra que você precisa ouvir. E não fica uma exclusividade pessoal, mas eu fico na dependência, porque o corpo edifica o corpo. Mas isso só acontece quando nós temos um relacionamento genuíno com a igreja e significativo com ela. Todos com todos. Amém? Glória a Deus. Outra aplicação prática é a edificação mútua. Edificar, encorajar uns aos outros na fé, compartilhando palavras de encorajamento, consolo, exortação. 1 Tessalonicenses 5:11. Isso aqui me lembra muito que todos podem profetizar, né? Encorajar, consolar, exortar, faz parte de quando eu ouço Deus. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma impressão, eu tenho uma visão, e eu entrego consolando, animando, fortalecendo esse meu irmão. Não é para mudar a trajetória, não é para dizer se ele vai ter ou se ele não vai ter, o que ele vai ganhar ou o que ele não vai. É para encorajar ele. E todos nós aqui podemos profetizar. Todos nós aqui temos ouvidos para ouvir. Todos nós aqui somos templo do Espírito Santo, que tem essa comunicação celestial em nós, conosco. Então nós temos sim condições de animar, de encorajar e de fortalecer uns aos outros. E eu quero usar uma expressão que o Senhor colocou no nosso coração, ainda num grupo caseiro. Às vezes, essa cadeira que você está sentado, sentada, é a caverna espiritual que você se enclausura nela, para não ouvir Deus e para não edificar o corpo de Cristo. Sabia disso? Tem muita gente que senta num banco e é como se fosse uma caverna, que ele se enclausura lá dentro, se esconde ali e não sai para mais nada. Não tem palavra para edificar, não tem profecia, não tem nada. Que bom seria, talvez, se nós não tivéssemos
recebido essa cultura religiosa de ter bancos, onde todos nós nos reuníssemos como Jesus reuniu com seus discípulos, ou com a multidão. Chegou, sentou, quer ficar em pé, fica, quer sentar no chão, senta, todos nós juntos ao redor uns dos outros, e pelo menos nós não teríamos aonde nos esconder. Mas que haja disposição no nosso coração para falar para essa cadeira assim: ô cadeira, você não pode me prender, você não pode me enclausurar, você não pode me acorrentar. Eu sou corpo de Cristo, e eu só estou aqui para que você seja um instrumento para um descanso temporário, mas eu estou aqui para edificar a igreja. Amém? Outra condição prática é suporte e ajuda. Oferecer suporte e ajuda prática aos irmãos em necessidade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja espiritual. Nós precisamos estar prontos a oferecer suporte. Gálatas 6:2 é o texto que nós usamos. Contribuição e participação ativa é outra aplicação. Contribuir ativamente para a vida da igreja, usando os dons, usando os talentos que Deus deu para benefício mútuo, e assim também usar tudo isso para o avanço do reino de Deus, amados. Você tem um talento, usa isso para o avanço do reino, aonde você estiver. Você tem um talento, você tem um dom, usa isso para contribuir, para cooperar com a igreja, para o avanço da igreja, para o avanço do reino de Deus. 1 Coríntios 12:7. Perdão e reconciliação. Preciso estar disposto a perdoar e buscar reconciliação em caso de conflitos e desentendimentos entre a igreja. Colossenses 3:13. Eu preciso me dispor. Não é ficar na defensiva. O irmão está assim. Às vezes, querido, não existe nada. Eu estou supondo que o meu irmão pensa isso ou acha isso. E aí eu fico ali. Vai lá, querido. Irmão, perdão, viu? Porque eu estava supondo que você tinha falado isso, ou você pensava isso de mim. Nós somos uma família onde não se resolve os conflitos, não tem governo. E nessa família aqui, tem um governo, que é o Senhor. É muito importante estar disposto para buscar essa reconciliação, o perdão aplicado. Submissão à liderança espiritual. É muito importante se submeter e apoiar a liderança espiritual da igreja, amados, reconhecendo sua autoridade e buscando seguir as orientações à luz da palavra de Deus. Hebreus 13:17. Queridos, nós não pedimos reconhecimento como liderança. Nós não buscamos reconhecimento dos homens como liderança, mas nós somos homens sujeitos à liderança e nos submetemos a essas lideranças e reconhecemos essas lideranças como alguém do Senhor para estar sobre nós, nos conduzindo, nos liderando. Então, quando não há um reconhecimento desse, então alguma coisa está errada no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja, queridos, ela é um movimento. Ela é um corpo em movimento. Cristo é o cabeça e usa alguns para poder conduzir esse corpo, essa igreja. E aí, daqui uns dias, você vai estar com disposição no teu coração para servir, para amar, para honrar, para se apresentar, para realizar algum tipo de serviço, quando a liderança colocar. Por quê? Porque não há respeito e honra pela liderança. E eu só disse que eu não estou aqui pedindo reconhecimento, mas estou aqui como alguém que reconhece uma liderança. Temos homens sobre nós. E uma das coisas que nós não vamos deixar nunca de fazer, independente de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, é de reconhecer
a liderança desses homens sobre nós. Então é muito importante isso, queridos. Qual o nível, e eu quero que você faça uma avaliação, qual o nível da sua submissão à liderança ou às lideranças da sua vida? E aí você responde para você mesmo. E uma última parte é orar uns pelos outros. Orar, interceder, clamar, suplicar, colocar as necessidades dos outros, sejam elas emocionais, físicas, financeiras, espirituais, colocar as necessidades uns dos outros. Você ora pela igreja? Como? Senhor, abençoa a tua igreja. É fácil. É fácil. Orar para Deus abençoar a tua igreja, ele olha para mim, tá, tudo bem, eu vou te ouvir, meu filho, eu vou abençoar a minha igreja, sim, então pode ficar tranquilo. Senhor, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma família. Quem é pai aqui? E mãe? Pai e mãe, levanta a mão, pai e mãe. Você sabe o nome de todos os que moram na sua casa? Você sabe o nome de todos os teus filhos? Às vezes a gente confunde, né? Lá em casa era só o Pedro. Depois que veio o João, ele virou João Pedro. Porque eu tenho que chamar João primeiro para depois chamar o Pedro. Eu confundo, mas eu chego lá. Não é esquecer, às vezes confunde, né? Mas eu preciso, amados, nós precisamos orar uns pelos outros assim, conhecer todos pelo nome, amém? Alguns obstáculos à sujeição mútua: orgulho, egoísmo, falta de confiança, falta de compreensão do propósito eterno. Eu vou repetir porque eu vou ficar só nisso. Obstáculos à sujeição: orgulho e egoísmo, falta de confiança, falta de fé e a falta da compreensão do propósito eterno de Deus são os obstáculos à sujeição mútua. E para a gente caminhar para o final, os benefícios de uma sujeição ou da sujeição mútua dentro da igreja. Aliás, para a nossa vida e para a igreja, né? Benefícios de uma sujeição mútua ou da sujeição mútua. Primeiro, o fomento, o trabalho, né? O desenvolvimento da unidade e harmonia. Eu preciso entender isso. Nós vamos ver algumas passagens que enfatizam a importância dessa unidade e dessa harmonia dentro do corpo de Cristo, porque eu preciso desenvolver essa unidade, eu preciso trabalhar para essa unidade acontecer, eu preciso trabalhar para essa harmonia se desenvolver. É um trabalho, amados, entendamos isso. Nós não vamos ficar aqui de braços cruzados, só ouvindo as coisas e que trabalhem por nós, não é isso. Foi nos dado esse trabalho pelo Senhor, e nós precisamos trabalhar assim, para podermos desenvolver, crescer. Efésios 4:3, nesse versículo aqui, Paulo exorta os discípulos a se esforçarem para manter a unidade do Espírito, enfatizando a importância de viver em harmonia e em paz uns com os outros. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. Façam todo esforço para conservar a unidade no Espírito. Amados, vocês estão entendendo isso? Fazer todo esforço para manter isso é entender que o seguinte: você se prepara para uma maratona e vai correr essa maratona. É de 10 quilômetros a maratona.
Quando você chega no 7º quilômetro, você já não aguenta mais. Você já está cansado, afadigado, você não quer chegar. Mas aí você coloca na tua mente, no teu coração assim: eu treinei para isso. O meu corpo pode não estar respondendo, mas eu vou chegar, eu vou continuar. E aí você então começa a apresentar um esforço além da sua força, para chegar ao seu objetivo. Você chega lá, chega exausto, chega cansado, chega se jogando no chão, mas chega. Você fez todo o esforço que você tinha, porque o esforço, ele começa a partir do momento que as minhas forças acabam. E aqui Paulo está dizendo assim: façam todo o esforço para manter. Sabe aquela coisa, sabe aquela predisposição interior que a gente tem, que a gente para, senta e diz assim: para mim já deu, Senhor, eu já não tenho mais força. Já falou isso para você? Já falou isso para Deus? E Deus lá do alto não ri só desse povo, acho que Deus ri de nós também, né? Ai, esse meu filho, ele é engraçado. Essa minha filha era muito engraçada. Ela nem se esforçou, ele nem se esforçou ainda. Só acabou a força dele. Agora precisa gerar dentro, começa a gerar dentro de você algo que é extra. Aí então começa o seu esforço. As suas forças acabaram? Glória a Deus, porque é hora de você começar então a apresentar o seu esforço. Acabou para você? Como que está a tua fé? Como que está a tua vida espiritual? Como que está a tua vida de relacionamentos? Lá em 1 Reis, no capítulo 19, conta a história de Elias, encavernado, igual eu falei aqui. Ele entrou numa caverna tentando fugir de Deus, e Deus vai lá naquela caverna. Aí Deus faz uma pergunta para Elias, e realmente essa expressão é como que se Deus estivesse realmente surpreso com o negócio. Que Deus diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí sabe o que Elias respondeu? Igual a gente sentado no sofá lá dentro de casa: já basta, Senhor, eu não quero mais viver. As coisas estão acontecendo tudo ao contrário. Aí Deus só faltou Deus perguntar: é mesmo, o que aconteceu? Deus não fez essa pergunta, mas se perguntasse, olha a resposta de Elias. Se Deus perguntasse: é mesmo, filho, mas o que está acontecendo? Ele ia falar: ah, Senhor, eu estava lá, aqueles 450 profetas de Baal, e eles começaram a clamar, e aí não veio nada daquilo que eles combinaram, e depois eu fui, mandei fazer um altar, coloquei água, enchi de água, coloquei lenha, molhei aquele lugar tudo, quando eu clamei veio fogo do céu, até aí tudo bem, Senhor, estava tudo bem, mas aí levantou Jezabel e falou que ia me matar, então eu estou aqui, não quero mais viver. Acabou minha força. Deus está fazendo cair fogo do céu para você e tudo mais, e te dando graça, e te alimentando, te sustentando, te vestindo, te cobrindo de graça e você está de olho na Jezabel. Aí eu pergunto: acabou sua força, meu irmão, minha irmã? Esforça-te. E aqui está dizendo conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso aqui é bom para nós mantermos a nossa harmonia com o Senhor e com os outros. 1 Coríntios 1:10. Aqui Paulo já está exortando os discípulos em Corinto a evitarem divisões e a buscarem unidade em pensamento e propósito. Isso é muito bom para nós. Ele está dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões,
Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Unidade, harmonia, no falar, no pensar, no agir. Somos um assim, então precisamos trabalhar, desenvolver isso dentro de nós. Nós estamos falando do quê? De fomentar, de desenvolver, de trabalhar a unidade e a harmonia dentro do corpo. Tá? Romanos 15, 5 e 6. Essa passagem aqui destaca que a unidade é uma obra de Deus em nossas vidas e devemos buscar glorificar a Deus juntos, em harmonia e em unidade. Amém? Amém. Bom saber que todos são. Glória a Deus. Colossenses 3,14. O amor aqui é visto como um vínculo perfeito que une os discípulos em Cristo, promovendo unidade e harmonia entre todos os irmãos. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo perfeito que nos une uns aos outros. Diga para o teu irmão assim: nós estamos vinculados, unidos, numa aliança perfeita. Cristo Jesus. É perfeito ou não é? João 17, 21. Isso aqui é uma parte da oração de Jesus, onde ele expressa seu desejo pela unidade entre os discípulos, a fim de que também o mundo creia. E nós, unidos, bem vinculados, bem unidos também, nós faremos as pessoas incrédulas crerem. A unidade e a harmonia no meio do corpo de Cristo promove fé. Você quer que alguém acredite em você? Então esteja bem vinculado ao corpo de Cristo. Você quer que alguém creia no Senhor Jesus? Então se apresente a essa pessoa como corpo de Cristo, e não como um membro isolado. Crescimento espiritual e maturidade. Efésios 4, 11 a 13. Essa passagem aqui destaca os dons de Cristo que são liberados à igreja e são dados para equipar os santos para a obra do ministério, visando o quê? Crescimento e maturidade espiritual, até que todos alcancemos uma só estatura, que é a plenitude de Cristo Jesus. Crescimento espiritual e maturidade, amados. Nós não podemos continuar no leitinho. Nós vamos chegar aqui num texto que fala sobre isso. Segundo a Pedro 3,18, Pedro aqui exorta os discípulos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus, como um aspecto essencial do desenvolvimento espiritual da igreja. Antes, amados, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todo sempre, amém. Crescer na graça, crescer no conhecimento de Jesus, isso é essencial para nós, amados. Nós não podemos mais ficar no berço. Entenda isso. Tem muito discípulo que quer ficar em pé na grade do berço, pedindo para o papai algum colo ou alguma coisa. E quando o pai vai tirar ele do berço, ele chora. Hebreus 5, de 12 a 14, olha isso aqui. Esse trecho aqui destaca a importância do ensino da palavra de Deus, da aplicação da palavra de Deus para o crescimento espiritual e da maturidade dos discípulos. Embora a essa altura já devessem ser mestres, diz a palavra, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Há níveis, aos que chegam agora, aos que estão intermediários, aos que estão lá há muito tempo, aos que necessitam de leite, esse leite necessário vai produzir o crescimento, mas chegamos à fase do alimento sólido, todos nós. Então você que tem dente, já tem dente permanente na boca, não tem mais dente de leite, para de ficar pedindo papinha. Deixa a papinha para quem está chegando. Deixa o leite para quem está entrando. É para as crianças, o alimento sólido é para aquele que já tem discernimento espiritual avançado, né? Agora, eu fico vendo que às vezes, quando a gente chega no possível discípulo maduro, senta com ele e diz: é o seguinte, a vida de Cristo é assim, ele pula dessa altura como alguém que é maduro. Não, eu sou maduro, porque eu não sou assim, quando vai chamar atenção é maduro, quando tem que viver a vida de Cristo é uma criança. Não entendo. Parece que aquela pessoa que vive na casa do pai e da mãe por toda a vida. Não é assim. Filipenses 3, 12 a 14. Paulo expressa sua busca contínua pelo crescimento espiritual e pela maturidade em Cristo. Aqui ele destaca a importância de perseguir o alvo. Entendam isso, amados. Eu não alcancei nada ainda, eu não obtive a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo. Eu vou perseguir esse alvo, eu vou perseguir esse objetivo, eu não vou descansar até atingir isso, porque é o meu objetivo. Eu estou crescendo e vou continuar crescendo. Eu não sou ainda aquela pessoa ideal, mas eu estou perseguindo essa essência, eu estou perseguindo essa verdade, e eu vou atingi-la. Uma hora eu atinjo, em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero encerrar com um testemunho poderoso para o mundo aqui. Anota alguns textos só para você ter uma base. Mateus 5,16, que fala que nós somos luzeiros para esse mundo, luz no mundo, né? Destacando o bom testemunho e as boas obras. Atos 1,8, que é a promessa do Senhor Jesus, que o Espírito Santo viria sobre nós, receberíamos poder para sermos testemunhas até os confins da terra. 1 Pedro 2,12, é uma exortação aos discípulos a viverem de maneira exemplar diante dos incrédulos, para que eles vejam as boas obras e também glorifiquem a Deus. Filipenses 2,15, esse texto destaca a importância dos discípulos serem luz no meio de uma geração corrompida, testemunhando com integridade e sinceridade a vida de Cristo. Entenda isso, somos testemunhas e precisamos testemunhar com integridade e com verdade a vida de Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Que graça! Aqui Paulo está elogiando os discípulos, os Tessalonicenses,
por esse testemunho poderoso que eles estão dando ali, que eles deram ali, que se espalhou por toda parte, demonstrando a fé que eles tinham. Não tem coisa mais graciosa do que o próprio Senhor reconhecer que nós estamos dando bom testemunho nessa terra, amados. Ele é o dono do bom testemunho. Amém? Essas passagens, muitas outras, estabelecem uma base bíblica para nós como discípulos darem bom testemunho, um testemunho poderoso ao mundo. Esse testemunho destaca a importância da vida de Cristo, de boas obras, de vida no poder do Espírito Santo, de integridade como cristãos, como discípulos que somos, tá? Se nós aplicarmos esses princípios aqui, baseados no princípio da sujeição uns aos outros, nós como igreja, como corpo de Cristo, vamos crescer em unidade, em amor, em maturidade espiritual, e assim vamos passar a testemunhar ao mundo o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar, mas eu quero orar, queridos, no sentido de que o Senhor está nos conduzindo de maneira bem verdadeira. Nós estamos trabalhando um texto que diz, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. O Senhor está nos conduzindo. Nós estamos indo atrás. Basta o discípulo ser como seu mestre. O Senhor tem nos dado riquezas, são coisas espirituais. Ouvir Deus falar essas coisas para trabalhar o meu interior, a minha vida espiritual, é muito gratificante. Porque tratar com vocês essa parte de sujeição, sem me sujeitar a Cristo, seria vão. E que todos nós possamos colher os frutos de uma verdadeira sujeição. Porque a sujeição, ela é uma atitude que nós vemos claramente, explicitamente, na vida de Cristo. Que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, a sujeição. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Isso é sujeição. Eu vou repetir. Nós conheceremos Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Sujeição. Está bem claro na vida de Jesus. O que nos conquistou em Jesus? Foi o poder ou a sujeição? Foi o quanto que ele foi exaltado ou o quanto ele se humilhou? Porque para viver nessa terra aqui, amados, não é o quanto ele foi exaltado, mas é o quanto ele se humilhou. Não é o quanto ele foi preenchido, mas é o quanto ele se esvaziou. É isso que nos ensina a viver nesse mundo. É isso que nos faz ter relacionamentos saudáveis entre nós, genuínos e sinceros. Então a oração que eu quero fazer aqui hoje é simples. Eu tenho uma predisposição no meu coração aqui agora, de orar, dizendo: Senhor, eu só quero uma coisa, ser semelhante ao Senhor. Senhor Jesus, não importa os relacionamentos, não importa a vida financeira, não importa, Senhor, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, não importa. Senhor, eu só quero ser semelhante ao Senhor. Me humilhar até o ponto de me humilhar, escolher a ignomínia sem preocupação,
me esvaziar dessa prepotência, dessa arrogância de ser humano, de achar que eu sou autossuficiente. Eu quero me esvaziar dessa podridão. E ser cheio de Ti, Senhor, é estar cheio da Tua graça preciosa, do Seu sorriso abundante, de quem realmente tem um relacionamento de sujeição ao Pai. Essa é a oração que eu quero fazer contigo hoje, Senhor. Uma palavra só, que nessa ministração toda, ela fica clara para nós, ao atingirmos tudo isso: disposição. Se você não estiver disposto, irmão ou irmã, nem luta. Mas se você tiver disposição no teu coração, se esforça. Você vai atingir. Em nome de Jesus. Amém.